Olá, eu sou a professora Luciana Maia e hoje vamos estudar os fundamentos celulares. As células, elas são as unidades estruturais e funcionais de todos os organismos vivos. Essa frase, aqui dita em 1954, ela é muito interessante. Ela diz o quê? O que vale para a E. coli também vale para um elefante. Ou seja, nós temos as células como as unidades básicas dos organismos vivos. E mesmo que a gente compare células, por exemplo, de um carvalho, uma águia ou de uma bactéria, nós vamos ter semelhanças nos níveis microscópicos e químicos. Ou seja, a gente vai ter aí uma unidade bioquímica. E é interessante observar que mesmo que a gente fale de organismos tão diversos, todos eles tiveram uma origem evolutiva em comum, como nós vimos lá nos fundamentos. É claro que a gente tem características universais nessas células, mas elas têm também diferenças marcantes. Então, quando a gente observa aqui esses dois desenhos esquemáticos de células, nós temos aqui uma célula bacteriana e nós temos aqui uma célula animal. O que a gente pode observar nessa ilustração? A primeira coisa são as estruturas. Então, a gente pode observar que uma célula bacteriana ela é muito mais simples. Quais são as estruturas que nós percebemos aqui? Nós percebemos aqui um nucleóide, nós temos a presença de um citoplasma, uma membrana plasmática e essas estruturinhas aqui dentro, vermelhas, que representam os ribossomos. E aí a gente vai ver também que essa célula tem um tamanho muito inferior ao tamanho aqui de uma célula animal. E na célula animal, além do tamanho, a gente também vê o quê? Uma diferença nas estruturas. Então, é uma célula muito mais complexa. A gente tem aqui um núcleo muito bem delimitado. A gente tem os ribossomos também aqui já apresentados aqui junto com outras organelas, como aqui o retículo endoplasmático. A gente tem aqui mitocôndrias, outros tipos de organelas diferenciadas das organelas, né, nos ribossomos apresentados na célula bacteriana. Então, a gente tem essas diferenças marcantes. Então, quando a gente fala aí das dimensões de uma célula bacteriana, de uma célula animal, a gente pode observar que as células elas são limitadas pela difusão. Então, quando a gente tem aquelas células menores, normalmente organismos unicelulares, eles têm um tamanho variado entre 1 a 2 micrômetros. Só para a gente ter uma comparação, células animais elas podem ter, em média, aí, o tamanho de célula de 5 a 100 micrômetros. E o que é que vai ditar esse limite inferior? Então, o tamanho da célula ele leva em consideração essa relação entre área e volume. Então, por exemplo, uma célula ela não pode ser menor do que uma estrutura que pode, por exemplo, conter aqui algumas unidades de ribossomos, ter aqui o seu material genético. Então, ela tem um limite inferior que seria o quê? A quantidade realmente de estruturas. Então, a menor célula considerada até hoje é uma bactéria, Mycoplasma, que tem aproximadamente 300 nanômetros. Aqui tem uma foto de uma Mycoplasma. Aqui uma referência, tá? E aqui a gente tem uma estrutura de uma célula procariótica típica. Então, o tamanho, novamente a gente fala aqui, um tamanho bem reduzido. Quais são as estruturas aqui presentes? Membrana plasmática, ribossomos, parede celular, material genético. Algumas células ainda têm o quê? Estruturas como flagelo ou cílios para locomoção. Nessa próxima figura, nós podemos ver a estrutura dessas células, né? Um desenho um pouco mais
específico aqui, mais detalhado, onde nós temos aqui os ribossomos, o envelope celular, o nucleóide aqui dentro, algumas estruturas que são importantes para adesão a outras células, aqui pili. E aqui à direita nós temos estruturas de alguns tipos de bactérias. Então a gente tem aqui as bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. E aqui em D a gente tem a estrutura de uma árquea. Então o que a gente vai ver aqui nessas estruturas? Aqui nós temos uma membrana plasmática e aqui a parede celular, composta de glicoproteínas e peptídeo-glicanos. Já na bactéria gram-negativa, a gente tem uma membrana externa, uma membrana interna, e aqui a gente tem o peptídeo-glicano e outras estruturas. Então, essa estrutura aqui da parede celular e da presença de uma membrana externa ou somente uma única membrana, ela vai diferenciar, por exemplo, aquelas bactérias que vão ser coradas pela coloração gram. Então, as que são coradas com esse tipo de coloração são classificadas como bactérias gram-positivas. Aqui não são consideradas bactérias gram-negativas. Então, até a forma como o corante ele entra na célula e ele vai ter essa capacidade de corar, vai ser influenciado pela estrutura dessa célula. Então, isso aqui vocês vão ver muito bem lá na microbiologia. E aqui a estrutura de uma árquea, que tem também glicoproteínas e um pseudo-peptídeo-glicano. Então, a gente vai ver que o que a gente falou inicialmente, que todos esses organismos vivos, eles têm uma unidade básica, que é uma célula, mas essas células, elas vão diferir uma das outras de acordo com essa sua estrutura, apesar de todas elas terem tido um ancestral comum. Então, essas estruturas aqui, mesmo a gente falando dentro do grupo das bactérias, a gente vai ter diferenciação dessas estruturas. E quando a gente vai para a estrutura de uma célula eucariótica, aí a gente vai ter o quê? Muito mais organelas. Então, aqui nesse slide, a gente pode observar uma célula animal e uma célula vegetal. Quais são as principais diferenças? Por que eu estou dizendo que essa aqui é uma célula vegetal? Vocês podem observar que as estruturas aqui internas, algumas são semelhantes. Então, a gente tem mitocôndrias aqui, a gente também tem mitocôndrias aqui, a gente tem um núcleo todo individualizado, aqui recoberto por uma membrana nuclear, e aqui também. Então, por que eu estou dizendo que essa aqui é uma célula vegetal? Quais são as estruturas que vocês conseguem observar aqui? O que nós podemos observar? Que classificam aqui como célula vegetal. Então, a primeira estrutura que a gente vê aqui, que chama a atenção, é essa parede celular. Então, a parede celular a gente vai estudar posteriormente, mas ela é muito importante para dar a forma e uma certa proteção para a célula vegetal. Outra estrutura que chama a atenção é esse grande vacúolo, que é uma organela que serve para armazenar determinadas substâncias tóxicas, armazenar água, e importante no processo de expansão celular. Outra estrutura também que chama a atenção aqui são essas organelas aqui, os cloroplastos, que estão presentes nas células vegetais, mas que não estão presentes nas células animais. Além disso, a gente tem os grânulos de amido, que armazenam temporariamente carboidratos produzidos na fotossíntese. Então, é comum a gente ver plastídeos que podem acumular esse amido, os amiloplastos, onde a gente pode observar esses grânulos de amido armazenados. Aí a gente tem outras organelas, como os glioxissomos, que estão presentes também. A gente vai ver algumas vias metabólicas que ocorrem lá.
E na célula animal, a gente tem aquelas outras organelas, né? As mesmas encontradas também nas células vegetais, como o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático liso e rugoso, os lisossomos, peroxissomos, ribossomos associados ou não ao retículo. Então, a gente pode observar que, apesar dessas diferenças de estrutura e do grau de complexidade, todos esses grupos, né, eles podem ser divididos em 3 domínios: o domínio eucária, árquea e bactéria. E todos eles, como a gente pode ver aqui através dessa árvore filogenética, todos eles tiveram um ancestral universal comum. E aí, nesse curso da evolução, o que aconteceu? A gente tem essas diferenciações. E aí a gente tem aqui o grupo das bactérias que divergiram desse outro grupo. Então, quanto mais distante, maior essa divergência dos grupos. Então, a gente tem aqui o grupo árquea, que é muito mais assemelhado com o grupo eucária do que com o grupo das bactérias, né, das eubactérias. E essa análise aqui, ela foi feita a partir da sequência, da semelhança na sequência nucleotídea de RNA dos ribossomos de cada grupo. Então, a gente vai ver que tem uma semelhança muito maior entre árquea e eucária. Já no domínio eucária, a gente tem aqui, olha, o grupo das plantas, dos fungos, dos animais, dentre outros. Nessa próxima figura, a gente pode analisar e ver todos os organismos classificados de acordo com a sua fonte de energia. Então, a gente falou lá no início dos fundamentos da bioquímica, a gente falou que uma das características dos organismos vivos é justamente o quê? Ter essa capacidade de utilizar, extrair energia do sistema e utilizar. Então, os organismos, eles podem ser classificados de acordo com essa fonte de energia. Então, a gente vai ter os organismos que vão utilizar a luz como fonte de energia, que são os organismos considerados os fototróficos. Dentre esse grupo dos fototróficos que utilizam a energia da luz, eles vão diferir se a fonte de carbono é um composto inorgânico ou um composto orgânico. Quando ele é inorgânico, como por exemplo aqui o CO2 como fonte de carbono, esses organismos são considerados fotoautotróficos. E se eles usam água para reduzir CO2, a gente tem a fotossíntese oxigênica, que é aquela onde são observados nos organismos, nas plantas, nas algas, nas cianobactérias. Se o organismo for fotoautotrófico, mas não usar água para reduzir CO2, são as bactérias fotossintéticas não oxigênicas, que são as bactérias verdes e púrpura. Dentro desse grupo dos fototróficos, tem aqueles que utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono. Então, são os fotoheterotróficos. Quem são eles? São bactérias não sulfurosas verdes, bactérias não sulfurosas púrpuras. E aí a gente tem, de um lado, esses que utilizam luz como fonte de energia e do outro, os que utilizam compostos químicos, energia química. São os quimiotróficos, que utilizam. E aí, aqui também a gente pode fazer aquela classificação, se ele vai utilizar como fonte de carbono CO2 ou compostos orgânicos. Quando ele utiliza CO2 como fonte de carbono, a gente tem os quimiotróficos. Quem são? As bactérias oxidantes de hidrogênio, enxofre, ferro, nitrogênio e monóxido de carbono. E aqueles que utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono são os chamados quimioheterotróficos. E aí, dentre eles, tem aqueles que utilizam
o oxigênio como aceptor final de elétrons e os que não utilizam o oxigênio como aceptor final de elétrons. Dentre os que utilizam como aceptor final, nós temos o homem. Então, todos os animais, a maioria dos fungos, protistas e bactérias realizam esse aqui. Dentre eles, estamos nós aqui. E os que não utilizam o oxigênio como aceptor final de elétrons, a gente tem os que utilizam compostos inorgânicos e os que utilizam compostos orgânicos. São bactérias fermentativas. Aqui, outro grupo, como as pseudomonas, as desnitrificantes, por exemplo. Tá? Então, a gente pode organizar todos os organismos dentro dessa tabela aqui. Um outro ponto importante para que a gente possa observar esses fundamentos celulares é que as células, elas constroem estruturas supramoleculares. Então, a gente tem essas macromoléculas formando essas estruturas supramoleculares. E essas macromoléculas são formadas pelo que a gente chama de subunidades. Essas subunidades, elas têm diferenças nos seus tamanhos. Então, por exemplo, eu imagino que vocês estão olhando aqui essas estruturas químicas e estão relembrando lá das aulas de química orgânica. Então, o que é que vocês estão vendo aqui? Vários dos grupos funcionais que vocês viram lá na química orgânica, vocês estão revendo aqui. Então, nós temos aqui diferentes subunidades da macromolécula proteína. Então, essa subunidade a gente chama de monômero. Então, vocês vão ouvir muito durante o curso essa palavra, o monômero das proteínas, a subunidade proteica. Então, são essas estruturinhas aqui que a gente chama de aminoácidos. Então, aqui a gente tem 6 dos 20 aminoácidos que ocorrem em proteínas. Então, a gente tem aqui a alanina, serina, aspartato, tirosina, histidina, cisteína. Então, todos esses aqui são subunidades proteicas. Então, muitas vezes, essas subunidades, elas têm tamanhos diferenciados. Aqui, nós temos outros compostos também presentes nessas macromoléculas que vão formar as estruturas celulares, esses complexos supramoleculares. Então, nós temos aqui os componentes de ácidos nucleicos, como as bases nitrogenadas, a uracila, a timina, citosina, adenina e guanina. Então, eu imagino que vocês estão aqui só observando os grupos funcionais aqui presentes. Aqui embaixo nós temos carbono, açúcares de 5 carbonos, né? As pentoses. Aqui nós temos a alfa-derribose e aqui a 2-deoxiderribose. Aqui no meio a gente tem o ácido fosfórico, que vai ser super importante. A gente vai ver a presença dele em várias moléculas biológicas de importância. Aqui em C a gente vê alguns componentes de lipídios. Então, o oleato, o palmitato. Aqui vocês estão vendo aqui os grupos funcionais também, cadeia de hidrocarbonetos. Veja que essa aqui é uma cadeia saturada, essa aqui uma cadeia insaturada pela presença da dupla ligação aqui. Então, a gente tem ainda o glicerol, a colina. E aqui em D, a gente tem o açúcar, que é extremamente importante, que é a alfa-D-glicose. Então, encontrada também em muitas células e muitos organismos. E aqui nós temos uma figura, que é uma figura linda, que mostra a hierarquia estrutural na organização molecular das células. Então, a gente pode ver que há uma hierarquia nessas estruturas. Então, onde a gente pode ver aqui, ó, no nível maior hierárquico, a célula com suas organelas. Depois a gente tem os complexos supramoleculares, as macromoléculas e, por fim, aquela unidade monomérica.
né? Como, por exemplo, que a gente estava falando dos aminoácidos, que são as unidades monoméricas de quem? Das proteínas, que por sua vez formam complexos supramoleculares, que por sua vez juntos formam a unidade, por exemplo, uma célula. Então aqui a gente tem uma célula vegetal, como a gente já tinha comentado anteriormente, onde a gente observa aqui, olha, o vacúolo, a gente observa aqui cloroplastos, a gente observa aqui a parede celular, aqui dentro a membrana, aqui o núcleo. Então vamos começar aqui pelo núcleo. Então aqui dentro do núcleo a gente sabe que existem complexos supramoleculares, como a gente está vendo aqui a cromatina. Dentre as estruturas aqui presentes na cromatina, a gente pode ter junto aqui as histonas, as proteínas, né, histonas e outras proteínas que estão associadas com o DNA. E dentro da cromatina a gente também tem molécula de DNA, que é o quê? Uma macromolécula, classificada como um ácido nucleico. Então, como todo ácido nucleico, o DNA ele é feito de quê? De uma unidade monomérica, que é o nucleotídeo. E do que é feito o nucleotídeo? Qual é a estrutura do nucleotídeo? Ele é feito de quê? De uma pentose ligado com um grupo fosfato e também ligado com uma base nitrogenada. Então, aqui a gente tem desde a unidade básica, a unidade monomérica, a macromolécula, complexo supramolecular, até ter a célula. Aqui a gente tem um outro complexo supramolecular, que são as membranas. Então, aqui, especificamente, a gente tem a membrana plasmática. Vejam que por fora a gente tem a parede celular e a membrana está aqui, ó. A membrana plasmática ela é formada de uma bicamada de lipídios e proteínas. Então, aqui, a gente pode puxar aqui essa proteína. E a proteína ela é feita de quê? Qual a unidade monomérica? Aminoácido. Então, por exemplo, aqui em cima a cromatina tinha a presença de ácido nucleico e proteína. Aqui no caso da membrana, a gente tem a presença de proteína e lipídio. E aqui a gente tem a estrutura de um aminoácido, onde a gente tem um carbono central ligado com um grupo carboxílico, um grupo amino, um hidrogênio e um radical R, que nesse caso específico é CH3. Nós podemos observar aqui embaixo o nosso terceiro complexo supramolecular, que é o quê? A estrutura da parede celular. A parede celular ela é composta de várias macromoléculas, dentre elas a celulose, que é um carboidrato complexo, é um polissacarídeo. A celulose ela é formada de unidades monoméricas de açúcar, que é a glicose. Então, aqui a gente tem a estrutura do monômero, o monossacarídeo, que ao se juntar, né, ao formar as ligações, várias unidades monoméricas dessa, unida através de ligação, vai formar a estrutura da celulose. Então, todas as células elas são formadas por esse grupo de macromoléculas que juntas vão formar esses complexos supramoleculares e que vão desenvolver todo o metabolismo celular. Aqui nessa figura, nós podemos ver, é um desenho feito pelo David Goodsell, que é uma representação precisa dos tamanhos relativos e o número de macromoléculas de uma bactéria E. coli. Então, vocês podem observar que nós temos aqui, olha, a membrana externa, membrana interna, ribossomos, o DNA presente aqui no nucleóide, olha, veja aqui as histonas, o DNA aqui enrolado. A gente tem aqui o envelope celular. Então, vejam que a célula está lotada de estruturas. E quando a gente vai no laboratório
fazer alguns estudos esses que a gente chama de estudos in vitro, muitas vezes a gente tem um ambiente modificado. Então, por exemplo, aqui na célula que a gente vai ter, por exemplo, uma enzima ou uma proteína aqui presente, interagindo com várias outras moléculas. Quando a gente está no laboratório e que a gente quer estudar aquela proteína específica, a gente tem toda uma forma de extrair aquela proteína, colocar lá em solução tampão, e a gente vai analisar, por exemplo, a atividade enzimática, e a gente vai botar lá o substrato da enzima num meio específico, diluído. Então, isso é o que a gente chama de estudo in vitro. A gente está lá no laboratório, num tubo de ensaio, colocando concentrações bem definidas para analisar, por exemplo, a atividade enzimática ou um efeito antioxidante ou um efeito anti-inflamatório de determinadas moléculas. Então, todos esses estudos eles são feitos em laboratório, com condições que muitas vezes são muito diferentes das condições que a gente chama in vivo. Então, isso é uma das limitações desses estudos. E aí eu não estou dizendo que esses estudos in vitro não são importantes. Longe disso. Eles são extremamente importantes. Mas é só para a gente ter uma noção de que muitas vezes esses estudos eles fogem um pouquinho da realidade celular, onde você tem uma quantidade de estruturas ali juntas interagindo. Então, muitas vezes, uma macromolécula pode influenciar na função da outra, toda essa interação, tá? Então, aqui nós terminamos essa parte de fundamentos celulares. A bibliografia continua sendo o capítulo 1 de fundamentos de bioquímica. Até a próxima!